pessoal, estamos aqui com mais um Ser Podcast e hoje com o Ricardo e com a Carol da Bichu. Eles vieram contar pra gente um pouquinho do mundo da fisioterapia e das burocracias que enfrentaram para chegar onde estão hoje. Bem-vindo, Ricardo, bem-vindo, Carol. Obrigado. Muito obrigada. Sejam bem-vindos, é um bate-papo que a gente vai ter hoje e principalmente para incentivar futuros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais a embarcar nesse mundo, né, do empreendedorismo ou futuros empreendedores que querem empreender, ver que a gente encontra dificuldades no caminho, mas também encontra soluções, né? Sim. Então sejam muito bem-vindos. Valeu. Muito obrigada. Vamos começar. O que é para vocês o mundo da fisioterapia, de educador físico, né? O que representa para vocês? Eu vejo como propósito. Desde muito nova eu jogava, então sempre estava no meio da fisioterapia, jogava vôlei e aí tinha a necessidade de fazer fisioterapia. E eu confesso que eu achava muito chato. Fazer a fisioterapia. Fazer a fisioterapia de clube, por exemplo, que era onde eu fazia. Era muito repetitivo, monótono, mas eu fui aprendendo o que era a fisioterapia e resolvi fazer o curso. E isso me abriu, na verdade, um olhar bem mais amplo. Depois ainda de formada, você vê a possibilidade de mudar a vida do outro, né? E já participei de várias instituições, tanto municipais como particulares. Tá. E sempre gostei de ensinar. Em todas elas, a educação era bem forte. Tá. Então, juntamos isso na Bichu. Que legal. Chega uma hora que você já não consegue mais estar numa instituição, porque você começa a se reconhecer diferente do local onde você está e querendo fazer mais do que você faz. Uhum. Então, a gente abriu a Bichu e começou a juntar esses outros olhares, né? De educação. Então, para vocês tiveram esse mesmo start juntos? Tipo, agora é o momento de abrir uma empresa. Mais ou menos. Mais ou né? menos. Como é que foi? Conta você que você conta melhor. Na verdade, foi no meu último emprego. Tá. Eu estava na Metodista e era supervisora de estágio. E eu sou especialista em neurologia, que já é uma área que para muitos alunos, né, é bem difícil de lidar. Mais específica. Muito mais complexa, né? E a questão do luto mesmo, né? Uhum. De lidar com o luto de uma mãe que tem uma criança que não era esperada, da pessoa, né, ter um movimento e no dia seguinte já não ter mais esse movimento, enfim. Mas eu via a importância da fisioterapia para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Apesar dos ganhos serem muito pequenos, mas melhora a qualidade de vida. Enfim, eu me surpreendi porque eu fiz a avaliação de todos os pacientes da Metodista e com mulheres com artrose foi o que eu fiquei mais surpreendida. Porque até então eu achava que era algo, e da minha experiência, algo simples, digamos assim, né? De resolver ou de melhorar a qualidade de vida. Existe uma lesão, mas você consegue melhorar o dia a dia daquela mulher. Sim. E muitas delas falando que a vida não se bastava mais, que ela não estava mais satisfeita com a vida. Por conta da perca da qualidade. Exatamente, por conta da dor, de viver com dor. E não ser vista por ninguém. Não ser vista pelo médico, o médico falar que a dor faz parte, ir na fisioterapia e não ter a efetividade que espera, fazer atividade física e às vezes piorar em relação a como estava antes, por conta ou fazer muito pouca atividade ou fazer muita atividade. Uhum. E aí, sempre trabalhei em conjunto com outros profissionais de saúde. E falei para o Ricardo, vamos abrir um espaço nosso? E o Ricardo, ele é muito impulsivo, então eu falei isso no meio do ano. No final do ano, ele já falou, achei um lugar. Falei, oi? No outro ano, ele já tinha fechado negócio. E, graças a Deus que demorou um pouquinho para a gente receber a sala, a gente conseguiu se organizar um pouco. Eu falei, então tá bom. Então, eu saio do meu emprego, a gente começa e você fica no seu e a gente vai indo em conjunto, Sim. né? Tentando minimamente conciliar e ter um equilíbrio. 2 meses depois, ele falou, preciso sair do meu emprego. Eu falei,
Aí abrimos a Bitu, mas foi bem aquilo quando a gente vê de Sebrae, sabe? Assim, que você Sim. começa sem nenhuma noção de nada. De nada. Era exatamente A gente vai isso. chegar lá, segura aí, não dá Era spoiler. exatamente isso. Mas foi isso, assim, era o propósito. Acho que o propósito é o que embasa tudo. Eu concordo com você. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre propósito, especificamente sobre propósito, e coloquei no Instagram, porque eu acho que é isso. Se você descobre qual é o seu propósito de vida, você leva ela para todas as áreas da sua vida, né? Exatamente. Então, o meu propósito de vida é alcançar pessoas, ajudar pessoas minimamente, né? Então, que eu possa ser um canal de solução para os meus clientes. Que eu seja um refrigério ali, sabe? Sim. Vou falar com a Ser que ela vai solucionar meu problema, entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso. Tem a ver com o propósito mesmo. Sim. E vocês, agora, à frente da Bitu, o que vocês esperam alcançar com seus alunos e pacientes? A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, né? Sobre qualidade de vida, cuidado. Conta mais pra gente, assim, qual é o foco de vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho. A gente teve algumas reestruturações, né? Porque, como a Carol comentou, a gente foi fazendo e a veia empreendedora minha, desde quando eu me conheço por gente, eu sou empreendedor. Você já tinha essa vontade de empreender? Já. Com receio, né, da CLT, aquelas Sim. falsa segurança Sim. lá e tal. Mas eu me recordo de uns 9 anos, menos de 9 anos de idade, vender bala, porque eu via as pessoas passando na frente de casa ali, né? Mas, como a Carol comentou, essa ideia de atender a senhora com artrose, aí mandou a fisioterapia institucionalizada, né? Mandava lá para a área que era da atividade física, da academia, as áreas não se conversavam. Então, a grande sacada da Bitu é exatamente esse casamento da fisioterapia com a educação física, né? O treinamento, físico. esse universo todo. Porque a reabilitação tem um prazo, um período ali, por mais... É como se fosse um tratamento. Isso. E aí depois você continua com o condicionamento. E esse condicionamento também é tratamento para o resto da vida. Sim. Então, por conta de pandemia, por conta de falta ali de uma objetividade, a gente que tem que voltar para o nosso propósito. Sim. E aí a gente se reestruturou, focando no nosso público, o que a gente vai estar fazendo, né, com os nossos clientes, os nossos pacientes, para que realmente a gente possa servir o nosso propósito. Sim. Né? Sim. E aí, esse ano a gente começou. Quando vocês abriram a Bitu, vocês já tinham bem esclarecido qual era o propósito de vocês? Sim. Pela experiência que vocês já tiveram ao longo. A gente tinha, mas a vida mostrou pra gente que não dava pra ser naquele momento. Tá. Por quê? A gente tinha essa ideia das mulheres, né, com artrose. E empreendedor você é tudo, né? Você é financeiro, começo, você né? é marketing, você... A gente até estava conversando que como é desafiador você ser um empreendedor pequeno, né? Porque você precisa fazer de tudo. Então, como a gente sempre foi da área do esporte, as pessoas que buscavam a gente eram do esporte. Então, a gente não conseguia acessar, naquela época, esse público. O público que a gente queria, que eram das mulheres com artrose. O público que vinha era dos nossos amigos, que queriam fazer uma atividade física, que precisava de fisioterapia, o pessoal de faculdade, fortalecimento. E a gente começava a entender, né, o que o público precisava, como que a gente conseguia ajudar. E aí, à medida que a gente foi observando e conversando com outras pessoas de marketing, por exemplo, e com outras pessoas que começaram a nos conhecer, a gente começou a chegar nesse público. Tá. Então, hoje a gente consegue atingir o público que a gente pensou no primeiro momento, né? As mulheres com artrose, mulheres que têm alguma dificuldade de mobilidade e que precisam tanto da reabilitação, mas precisam muito mais da atividade física adequada para elas. Sim. E precisam de conhecimento, né? Sim. Entender o que elas têm e o porquê que elas têm. Sim. E que elas conseguem melhorar, Sim. né? A lesão não some. Até mesmo para um futuro, né? Exato. Principalmente para um futuro. Exatamente. Né? Ter esse respiro de que
agora pode estar com dor, mas se você fizer um acompanhamento de fortalecimento adequado, de consciência corporal adequado, melhora de postura, Sim. melhora das atividades do dia a dia, né? Então, Sim. porque geralmente são mulheres que são donas de casa. A gente não está nem pensando em atletas que têm um desgaste importante, Sim. mas que fazem sempre a mesma coisa com movimentos inadequados. Protocolar, né? E que não Mas- tem noção, né? Mas é engraçado, né? Claro que a gente está falando de idades diferentes, mas eu faço funcional, treinamento funcional. Sim. E eu tava comentando com a minha personal, eu faço 2 vezes por semana atividades básicas de casa, uma faxina. Fui subir na cama, você sobe, cama alta, cama box, você sobe num impulso só, sem mão, sem nada, você fala, nossa, olha o que eu fiz. Exato. Mas é por você ter Exatamente. condição, então, uma qualidade de vida até para quando eu ficar mais velha, idosa, Sim. enfim. Então, aproveitando esse gancho, queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, desse cuidado, assim, de você se cuidar desde sempre, né? Tanto com uma atividade física, quanto com um tratamento de fisioterapia adequado, enfim. Sim. Posso começar? Pode. Eu falo para o Ricardo que as pessoas... Eu sou da fisioterapia, mas eu puxo muito a sardinha para a educação física, né? Para atividade física. Acho que nem os professores de educação física têm a noção da importância deles Pra vida, né? para a vida da pessoa. E, inclusive, eu trabalhei já em saúde pública, né? Então, para a questão da saúde pública em geral, né? Porque pessoas saudáveis de uma forma global, né? Que não precisa de uma medicalização, você vai ter muito menos necessidade de... Um pronto-socorro, um médico, um Exatamente, hospital. de ficar indo em UBS, de medicamento, de tudo, Sim, né? sim. Então, no que a gente percebe hoje, é que isso é o mais importante. É passar o nosso conhecimento, passar o que a gente aprendeu de movimento adequado, de ativação muscular adequada, Sim. de postura adequada, Sim. para que a pessoa seja autônoma no dia a dia dela, para que ela consiga fazer as atividades de casa de uma forma autônoma e consciente de que ela está fazendo corretamente, fazer atividade física onde ela quiser fazer, seja no crossfit, na musculação, no funcional, aonde for, de uma forma adequada, Sim. e que ela tenha a qualidade de vida no envelhecimento. Exatamente. Atualmente, né, no presente e no no processo de envelhecimento. Sim. Então, esse é o fundamental. Tanto é que eu brigo muito da medicalização da fisioterapia. Então, aquela coisa da fisioterapia ser para a vida toda. Não é. Fisioterapia é um período da sua vida que você se empodera, né? A gente dá essa informação. Sim. E a atividade física que é para a vida toda. Exatamente. E a gente, desculpa, mas a gente vê também a geração mais antiga, né? O quanto eles sofrem hoje por não ter essa educação lá atrás de que precisa, né? De um condicionamento físico, de fazer o movimento certo, né? Sim, mas aí que entra a educação física, né? Meus estudos, eu trago ali uma questão da falta de identidade do educador físico. Porque a educação física, ela é na área da educação, pedagogicamente falando, não é da saúde, estruturalmente falando, mas faz as duas coisas, que a gente chama de junto. licenciatura e bacharelado, né? Então, existe uma crise de identidade e de importância desse profissional, porque a formação dele é uma formação ambígua, assim, o que eu vou atuar? E uma das coisas que a gente vê, tanto na fisioterapia quanto na educação física, são aqueles protocolos. Eu quero emagrecer, vai para a esteira. Eu quero reabilitar, não sei o quê, aí vai fazer 2, 3 testes de joelho. E não vê a causa, ou seja, a gente não enxerga o sujeito. Sim. Então, essa é a nossa proposta principal, né? É enxergar o sujeito para que, entendendo a necessidade dele, o dia a dia dele, a gente realmente possa fazer um tratamento e um treinamento adequado para ele. Para ele, exato. Entende? Por mais que, por exemplo, seja o mesmo treino, para mim, para uma pessoa que tenha uma dor no joelho, a minha carga vai ser diferente da dela, né? Essa é uma das variáveis. Então, eu acho que é muito importante isso. As pessoas não são iguais. Então, não adianta você ir na academia e te entregar um treino, vai, faz isso aí. Não, as pessoas não são iguais, né? Eu tenho um preconceito com a academia. Justamente por isso, porque nas experiências que eu tive foi isso, ó.
faz seu treino, não tem acompanhamento nem se eu tô fazendo certo, não tem. Então, eu não gosto. Eu corro o risco aqui de falar que nem eles sabem. Pode ser. Entende? Porque um dos motivos de sair da instituição para abrir o nosso próprio negócio é justamente, não porque nós somos melhores, mas esse olhar de enxergar o sujeito, a necessidade do sujeito. Porque se você não entender coisas básicas, biomecânica, anatomia e fisiologia, eu vou falar de treinamento para quê? Isso. E essa cultura que está no nosso país agora, dos grandes ginásios, é para pessoas que foi vinda dos Estados Unidos, principalmente, Europa, mas você vai para a academia, para um ginásio, e você sabe o que fazer. Sim. Nós não sabemos, Nós não sabemos. O brasileiro não sabe. Não sabemos. Então, imagina o poder de educação, né, de informação, que um profissional da nossa área pode levar essa pessoa. Exatamente. Então, aí vai para o universo de salário, enfim. Mas eu ainda volto a falar aqui, eu falo muito isso nos podcasts, que é cada um no seu quadrado, né? Sim. E acho que trabalhando em conjunto, você tem grandes resultados, né? Sim. Eu acho que hoje em dia o pessoal tá começando a ganhar mais consciência disso, né? De se cuidar, de buscar mais conhecimento. Mas eu ainda sinto um certo preconceito. Por exemplo, vou fazer uma atividade física, não preciso de um personal, eu sei fazer. Eu vou lá, vou pra academia, eu vou fazer sozinho. E às vezes sai lesionado, né? Sai machucado. Sim. Então, eu acho que eu tive uma experiência de outubro pra cá, eu perdi 10 quilos, né? Com personal, alinhado com nutricionista, sem remédio nenhum, só alimentação e personal. Então, na época que era pra eu arrepiar, pra perder, ela era treino, né, sem carga. Agora eu preciso ganhar massa. Então, ela sabe o que é bom pra mim. Então, eu continuo enfatizando a importância do profissional certo, né? Pra cuidar de você na hora certa. Mas é que a gente tá na era do YouTube, né? Então, no YouTube... Tem tudo no YouTube. Tem tudo. YouTube. A questão é que, tanto para físio como para educação física, né? Você tem muitas técnicas, muitos exemplos e modelos de como fazer. Só não tem esse olhar, né? Assim, foi o que você falou. Eu posso fazer o mesmo treino, pode ser uma irmã gêmea sua. Você pode ter uma forma de fazer aquele exercício diferente da sua irmã gêmea. Sim. Porque você pode compensar de uma forma e ela compensar de outra. Sim. E aí você está fortalecendo um músculo e sobrecarregando um músculo que não deveria estar sendo sobrecarregado. E aí é quando começa uma dorzinha ali, e aí fala no envelhecimento faz parte você ter dor, faz parte você ter artrose, né? Não faz parte. É comum, mas não é normal. Sim. Então, esse é um ponto importante, né? Eu ia até falar com essa popularização e com o Instagram, com o TikTok, com tudo que a gente tem por aí, né? Das pessoas se influenciarem, vou emagrecer, né? Qual que é a dica que vocês dão, né? Procure um profissional, né? Acho que é a principal dica, né? Essa é uma das dicas, né? Acho que o profissional é importantíssimo para te dar esse olhar, né? E o que a gente sente falta, e por isso que a gente criou o nosso braço educacional, é que às vezes nem o profissional consegue perceber. Porque eles não são treinados para isso. Curar a dor já lá no profissional, né? Isso, porque eles não são treinados. Isso não eu acho que é uma falha global, não é da faculdade especificamente, não é um conjunto de coisas. Às vezes o profissional chega lá, né, o aluno já chega na faculdade com um olhar para a técnica e não para o que ele precisa aprender antes da técnica. E esse movimento faz a faculdade também trazer mais a valorização para a técnica do que para a prática. Né? Para a prática e para o antes de tudo isso, né? Assim, foi o que o Ricardo falou. Entender o que é anatomia, entender o que é biomecânica, que é a análise do movimento, né? Sim. O que é fisiologia, para você conseguir criar qualquer exercício. Você não precisa ter os modelos de exercícios, os modelos de protocolos, né? Então, o que é mais importante é a pessoa olhar para o próprio corpo, ter a consciência do seu corpo, então perceber
fiz tal coisa, o que que eu senti? Uhum. Senti uma dor ali, senti um incômodo aqui, é para eu sentir isso? Se perceber, E a gente, né? exatamente, que é a base de tudo, né? A consciência corporal, olhar Sim. para dentro, Sim, né? sim. E aí, a gente usar esses profissionais que estão, por exemplo, numa academia, né? Que talvez eles não estão próximos de você, mas se você sentiu um incômodo ali, chama ele. Fala, olha, eu senti isso fazendo esse exercício. É normal? Sim. Não é normal? O que eu preciso sentir? Sim. Quanto mais a gente solicita do outro, mais ele também vai buscar Sim. conhecimento para conseguir responder. Sim. Isso deveria ser o natural. Deveria ser o natural. Então, esse caminho educacional, que a gente vê como educacional para quem nos procura como paciente, como aluno. Uhum. Então, ele entender isso tudo que a gente está falando para que ele consiga ser autônomo. E para o próprio profissional e aluno que ainda está em faculdade. Uhum. Para que ele consiga a gente abrir a cabeça. Mudar a visão, né? Isso, Mudar abrir a a visão. cabeça. Isso eu acho que é algo que a gente consegue fazer, porque praticamente todos os fisioterapeutas que ou já estiveram com a gente, ou que a gente já deu aula, ou nos acompanhou, buscaram algo diferente, assim, fora da caixa. Nas suas A áreas. partir dali, na sua metodologia, né? Isso, Sim. isso. Que legal. Bacana. E acho que você começou a falar um pouquinho, né? Dos desafios dos educadores físicos e dos fisioterapeutas a partir do momento que termina a faculdade, né? Terminou a faculdade, eu tive a teoria, mas não tenho a prática de nada, né? Então, qual foi a dificuldade de vocês de lidar com as burocracias para abrir um negócio, por exemplo? Muitas, né? Porque tanto na educação física quanto na fisioterapia, não existe uma... A educação física até tem, mas é mais voltada para o marketing esportivo, gestão esportiva, né? Uhum. A gente não entra nessa atuação. Eu falo até como docente, né? Fui docente. Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Não tem isso na faculdade, né? Não tem. A gente não sabe o que é um CNPJ, a gente não sabe quais são as necessidades e as burocracias e tudo que envolve um CNPJ. Diga-se por passagem a MEI, né? Que abre-se um monte de MEI e depois deixa de pagar e a União tá ali te cobrando. Uma hora isso... A conta chega. A conta chega, né? E essa informação não é passada, porque se essa informação fosse passada somente de informação, acho que as pessoas elas teriam Mais cuidado. mais cuidado. Porque abrir uma... Isso foi até o motivo da gente vir para vocês, Sim. do SER, né? Porque quando a gente abriu, e com essa ideia nossa mais abrangente, nessa visão, a gente falou assim, a gente precisa de ter uma estrutura que nos oriente para... Os próximos passos, né? E mais do que isso, tipo, olha, você entendeu o meu negócio? Uhum. Entendi. Então, dentro... Você contabilidade, né? Então, dentro do seu negócio que você está me dizendo, tem esse universo aqui. Sim. Isso não é passado Sim. dessa forma. Sim. Então, a gente pagava um monte de imposto Uhum. e não sabia de onde que vinha tanto imposto. Porque realmente é difícil. Como eu falei no início, cada um no seu quadrado, né? Realmente, mas realmente é difícil, né? Essa noção. Pra gente que é de contabilidade, que se forma, quando sai também, você tem a noção do que precisa ser feito, mas na prática é totalmente diferente, né? Da teoria. Sim. Totalmente. E poucas pessoas, pelo menos na educação física, na fisioterapia, é mais uma reflexão, assim, um pensamento, que abrir uma empresa, em tese, não é tão simples. Não né? é tão simples. Não é tão simples. Então, as pessoas acabam atendendo como personal ou como autônomo, só que também tem aquela questão dos 20% lá do imposto de renda. 27,5%. Olha aí, aumentou o negócio já. 27,5%. 30% Recibo, né? já do seu quer imposto de cobrar, renda. Então, assim... Como pessoa física. Vale a pena abrir uma empresa desde que você também saiba de todas essas responsabilidades que estão por trás, Sim, né? Você já tem que abrir ciente de tudo que você vai ter ali, Exato. né? Mas que no papel, dependendo da sua renda ali, vai ser vantajoso. Né? Sim, sim. Não, e o fisioterapeuta e o educador físico também, ele já sai da faculdade podendo trabalhar no dia seguinte, né? Sim. Como profissional Liberal, autônomo. Uhum. E ele não se vê como uma empresa, né? Não se enxerga. Não se enxerga. Não se enxerga. Mas eu acho não, isso vem mudando, porque a gente vê bastante caso, né? Com a pejotização, né? Hoje em dia tá muito
pejotizado, né? Os hospitais que contratam fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Então, é tudo contrato entre terceiros, né? De CNPJ para CNPJ, porque atualmente é menos oneroso, né? Sim. Do que uma CLT. Então, a gente vê isso crescendo muito. Então, recentemente a gente estava pensando, né, sobre até quanto que isso é ou não uma verdade. Oneroso, né? Oneroso. De ser menos oneroso. Porque quando você pensa no seu dia a dia, ele é uma excelente ferramenta. Agora, para nós da B2, a gente está optando por CLT, Sim. porque a segurança... Cada caso é um caso. Né? Por exemplo, a B2 são vocês e estão contratando, estão crescendo. Agora, um hospital que tem muitos profissionais, aí é diferente. Sim, mas você me corrija. Tá, pode falar. Eu sou um empreendedor lá, um investidor, e aí eu vou comprar parte daquele hospital. Isso não entra se 30% dessas empresas, entrarem no processo trabalhista, hoje pela legislação eles ganhariam. Depende. Depende, Legal. porque se você faz um contrato entre terceiros correto, se tem ali um comprovante de emissão de nota fiscal, quando o hospital paga esse PJ, e aí em contrapartida ele apresenta a nota fiscal. Hoje as probabilidades são menores, se você faz tudo certinho. Ainda você corre o risco, Sim. mas é menor o risco. Se você faz um contrato de PJ certinho, e se tem uma comprovação ali com nota fiscal, o risco é menor. A gente tem um podcast com uma advogada, ela esclareceu sobre legal. isso até. Então, tem que ter, por exemplo, ele tem que ser livre, né? Então, ele presta serviço ali para o hospital, mas ele tem a liberdade de fazer os horários dele, de prestar serviço em outros lugares. Então, ele não está vinculado ali, né? O que a gente tem que tomar cuidado é quando gera vínculo, né? Sim. Você não pode... Quando tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário de almoço, enfim. Aí gerou vínculo. Sim. Então, por isso que tem que analisar caso a caso, né? Eu acho que é aí onde que o nó aperta, né? Porque, tem que analisar caso a caso. Mas eu digo que, hoje em dia, a gente corre risco dos dois lados. Exatamente. Né? Sim. No CLT e no PJ. Sim. A gente, de repente, você contrata um CLT, ele vai embora, te coloca na justiça, você tá passível. A gente que é empreendedor, que contrata, tá passível a isso, não tem jeito, Sim. né? Eu tenho que separar uma verba. Já tem que deixar uma reserva. Não, e por isso que é muito importante ter uma empresa de contabilidade que consiga ter esse conhecimento, né? O que a gente teve não foi isso lá no começo, né? Era o que você precisa. Eu preciso de nota fiscal, eu preciso de estar com a empresa nos conformes contábeis e jurídicos. E aí a empresa faz... E a gente acha que tá tudo certo. E não necessariamente. Aí foi que, graças a Deus, a gente encontrou vocês. Sim. E que vocês deram essa informação, né? Que é exatamente o que você falou, cada um no seu quadrado. Sim. Então... É que o que eu enxergo, né? Eu tava até comentando aqui, e eu comentei aqui no começo também, é que a gente tem que ser mais do que só uma contabilidade. Exato. A gente tem que passar e assessorar o cliente mesmo, né? Então, a gente sempre procura ser pronto nas respostas e... Não sei, vou ver, já te retorno. Quando a gente não sabe, porque a gente, né, tá aprendendo também a todo momento. Sim. Mas é isso, eu acho que eu me orgulho da B2. A gente participou de um workshop de vocês. Sim. Vai fazer um ano, né? Que eu acho que veio lembrança pra mim agora no Google Fotos. Vamos fazer a segunda versão. Vai fazer a segunda edição. Então, eu acho muito, muito bacana essa visão de trabalho de vocês, de mudar a mente... Isso. Principalmente do educador físico e do fisioterapeuta quando ele está começando, né? Então, acho que essa é a grande importância. Se vocês tivessem que deixar um recado para quem está começando, para quem pensa em empreender, qual recado vocês deixariam? Procurar uma pessoa, uma empresa, procurar, se for na contabilidade, procurar a CE, se for na área da educação física e da fisioterapia, procurar a B2, para realmente pegar essa informação. Porque quando uma pessoa sai de casa para fazer atividade física, muita coisa já passou na mente dela para ela comprar roupinha, o tênis, aquela cultura toda, e chegar na academia para simplesmente não ter um atendimento adequado. Sim.
para mim é esse o sentimento. Sim. De não ter um atendimento adequado que te contextualize ali naquele ambiente, te dê as informações, te dê segurança para você continuar. Eu acho que esse é o meu recado. Olha, eu acho que, nossa, vem muito de encontro ao meu sentimento de quando eu fui procurar academia, de verdade, assim. Eu acho que teria mesmo que mudar o pensamento da classe, né? Sim, né? sim. Dos recém-formados aí, porque é realmente esse sentimento. Não tem que ser mais uma pessoa que tá ali pra academia faturar, tem que ser, é um aluno que tá ali buscando alguma coisa. Às vezes quer ganhar massa muscular, às vezes é por uma qualidade de vida, a gente não sabe, né? Sim. E o impacto, né? E Foi o o que eu falei. impacto, né? O impacto do educador físico, né? Do profissional de educação física na vida daquela pessoa. Sim. Eu acho que nem eles têm essa noção, eles e elas. É. O quanto que o que eles estão fazendo vai mudar a vida daquela pessoa. Acho que a educação física, foi o que o Ricardo falou, ele está um pouco longe da saúde, ele se vê longe da saúde, ele está muito intrínseco na saúde. Exato. E na fisioterapia não, acho que quando você tem a prática do estágio, você sente, né, o quanto que você pode mudar a vida daquela pessoa. Sim. E na educação física não. Então, o que eu vejo, assim, o recado que eu daria, Sim. eu acho que é encontrar o seu propósito. Entender qual que você está buscando, né? Quando você entende o que você quer mudar no outro, né? O motivo de você ter feito aquela faculdade, reviver, né, tudo aquilo que você viveu naqueles anos de faculdade e tentar lembrar o porquê que você entrou lá no começo. Sim. E o que você mudou, como que te você fez mudou. Buscar aquilo, Exato. Né? Por que você está lá? Por que você se formou? Sim. E aí você consegue direcionar o que você quer. E quando você tem o propósito, você tem o foco, né? Você tem a sensação de pertencimento, de importância dentro daquele ambiente. E foi até o que eu disse, em qualquer área da vida daí, em né? Qualquer área. No seu maternar, no seu Isso. casamento, né? Em Exato. qualquer área, Exato. né? Exatamente. Então, eu deixo até aproveitar o gancho da Carol aqui, e depois vão lá no nosso Instagram e assistam um vídeo sobre propósito. Tá bem legal. Vamos assistir. Então, gente, é isso. Eu agradeço demais a presença Legal. de vocês. Vocês querem deixar mais algum recado? Vocês já têm data do próximo workshop? Sim! Nós vamos ter um curso. Um curso. A gente participa de campeonatos. Tá. Campeonato Handball Master, o Brasil Master Cup. Que é legal. um campeonato brasileiro e que tem até uma versão, né, das Américas Latinas, né, da América Latina. E a gente participa. A gente vai participar esse ano novamente e a gente aproveitou e fez um curso. Que legal. Um curso voltado para os estudantes, para eles terem esse conhecimento da fisioterapia esportiva voltada para o handball, com esse olhar... Já mudando a visão deles Isso. aí. Eu ia falar humanizado, mas acho que não é humanizado a palavra. É o olhar da importância dele naquele meio, né? Então, e até resgatar o propósito dele, Exato. né? A gente começa pela fisioterapia, mas eu já falei para o Ricardo que a gente quer ter cursos na educação física. Sim, também. Importante. Também. Então, esse curso a gente vai fazer agora, dia 11 e 25 de maio. Tá. Porque esses alunos vão ser preparados nesses dois dias para intervir direto com os atletas do Brasil Master Cup durante o campeonato. Que bacana. Então, vai ser bem rico. Que bem bacana. rico. Dia 11 e 25 de maio, Isso. das 8 às 18. Legal. E aí, o pessoal tem que se inscrever? Sim. Isso, E onde no que Instagram da Bichu. Já tem lá o nosso telefone, que dá para se inscrever tanto pelo direct do Instagram, como pelo nosso telefone da Bichucor. Bacana. Carol, Ricardo, muito obrigada por contar a história de vocês, por compartilhar aí o propósito de vocês, o sentido que vocês querem dar para a Bichu. Um prazer receber vocês. Foi um prazer também, adorei. Nossa, parabéns. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.